Bora lá, rapaziada, o UFC na Casa Branca acabou de acabar. E puta que pariu, que card absurdo foi esse. Esses foram os meus palpites aí, errei as duas lutas principais, mas foda-se. Eu vou começar falando das duas lutas principais, não quero nem saber. Ilia Topuria foi humilhado pelo Justin Gaethje. O Justin Gaethje fez o impossível, venceu o Ilia Topuria por nocaute, por interrupção médica no quarto round, do quarto pro quinto round. Meu irmão do céu, puta que pariu, ninguém achou que o Justin Gaethje fosse vencer. Eu achei que o Ilia Topuria ia matar o Justin Gaethje. Justin Gaethje foi lá e calou a boca, todo mundo. Puta que pariu, que luta sensacional. Já deu pra ver que essa luta ia ser diferente logo no primeiro round, que o Gaethje, muito mais alto e com uma envergadura que o Topuria, dominou ele com jabs. No final do primeiro round, o olho do Topuria já tava roxo. O segundo round foi o melhor round do Topuria na luta inteira. Ele conseguiu encaixar as combinações dele, quase nocauteou o Gaethje no finalzinho do round com vários golpes no corpo, quase encaixou um triângulo, depois tentou sair no braço. Foi o melhor round do Topuria na luta, porque depois do terceiro round, ele só apanhou. O Gaethje conseguiu dar um knockdown no Topuria, terceiro round, e o quarto foi a mesma coisa, ele desceu a porrada no Topuria. O Topuria ainda tentou quedar o Gaethje no quarto round, conseguiu, mas não conseguiu manter o Gaethje no chão. O Gaethje humilhou o Topuria, tô me repetindo demais, sabe, porque a luta acabou de acabar. Ninguém achou que isso fosse acontecer, uma das maiores zebras da história da UFC. Já teve o Sean Strickland mês passado e agora essa de novo. Impressionante, Justin Gaethje conseguiu nocautear o Topuria em plena Casa Branca. A magia da Casa Branca é real. Meu Deus do céu. E assim, apesar do Topuria ter nocauteado o Charles, eu gosto dele, eu acho que ele é um personagem bacana e tudo mais, mas cara, como é satisfatório ver esse cara arrogante sendo destruído. Durante a luta, teve umas horas que ele andava pro lado, ele fugia do Gaethje e dava pra ver na cara do Topuria que ele não conseguia acreditar, tá ligado? Ele devia estar pensando, porra, não é possível, eu sou o Topuria, isso é impossível. E o cara foi destruído, ele foi desfigurado pelo Gaethje. Uma das maiores surras que eu já vi, uma das maiores zebras da história do UFC. Eu só digo uma coisa, a ex-esposa do Topuria devia estar rindo nessa hora. Cacetada, inacreditável. Todo mundo achou que o Topuria fosse vencer, eu achei que o Topuria fosse matar o Gaethje, porque ele supostamente era mais técnico em pé, mas desde o primeiro round ele foi pra cima do Gaethje de um jeito totalmente displicente. Parece que o Gaethje conseguiu entrar na cabeça do Topuria. O Topuria foi pra cima dele igual um maluco. E, cara, foi mal, tô me estendendo demais nessa luta, mas não tem muito o que falar. Uma das melhores lutas que eu já vi, já facilmente a luta do ano, se a gente levar em conta o quão azarão o Gaethje era, puta merda. E aí, agora eu vou falar da próxima luta, o Common Event. Alex Poatan foi nocauteado pelo Ciro Gane, infelizmente, o sonho morreu. Mas, assim, tem que falar aqui. Meu palpite foi no Poatan. Eu tava botando fé no Poatan. Todo mundo tava botando fé no Poatan. Mas a verdade é que, olhando melhor, a gente tava num clima de oba-oba do caralho, né? Tava todo mundo contando com a vitória. E acabou que geral subestimou o Ciro Gane. No meu vídeo de palpites eu falei, o Ciro Gane não é um lutador fácil de se vencer. E o Poatan não era esse deus intocável do kickboxing. Ele já tinha sido superado em pé em outras lutas, né? Eu falei, ele tinha sido superado em pé pelo Khalil na luta dele. Foi superado em pé pelo Ankalaev, o próprio Adesanya. O Prohaska conseguiu encaixar bons golpes no Poatan. A fraqueza do Poatan sempre foi os golpes retos, e os golpes retos são o ponto forte do Ciro Gane, principalmente o jab, e foi justamente com o jab que ele conseguiu o knockdown no Poatan. Eu já fiz um meu outro vídeo aí, resumindo rapidão a luta, mas enfim, foi bem isso. O Poatan tentou encaixar os chutes na perna dele no primeiro round, o Ciro Gane se movimentou bastante, acertou vários jabs no Poatan. O Poatan não conseguiu acertar nenhum golpe limpo no rosto do Gane no primeiro round, e o segundo round foi mais do mesmo, só que o Poatan se aproximou demais, levou um jab de encontro, e daí, né, o Ciro Gane só precisou encher ele de socos na nuca, que é a especialidade dele. Uma pena, infelizmente o sonho do triplo campeonato morreu, que o Poatan já tá velho, tá com 38 anos, vai completar 39 esse ano ainda, e o Ciro Gane é um cara novo, e além do Ciro Gane ainda tem o Tom Aspinall, que é tão bom quanto, e tem mais poder de nocaute ainda. O Poatan talvez até dispute o cinturão de novo aí nos pesos pesados, na sequência ele deve pegar um Volkov, um Rocket, vamos ver, e aí vamos ver como ele vai performar nessa próxima luta, né, porque se for mais do mesmo, aí acho que ele pode se aposentar, sinceramente. Não tem muito mais o que ele fazer, ele já ganhou tudo. Eu não quero parecer que tô cagando na cabeça dele, né, de forma alguma, mas ele sempre foi meio pesado, ele nunca lutou no peso pesado, essa foi a primeira luta dele. E ele já tá no final da carreira, então era natural que ele não fosse se adaptar bem. A gente não tinha uma noção de como ele ia aparecer. Não, bom, então é isso aí. Agora eu vou falar do card na ordem normal em que ele aconteceu, começando com a luta do Diego Lopes e terminando com a luta do Sean O'Malley. Começando pela primeira luta da noite, Diego Lopes contra Steve Garcia. Diego Lopes nocauteou Steve Garcia, assim como eu havia previsto. A luta foi mais ou menos do jeito que eu imaginei. Steve Garcia com a envergadura maior e mais técnico, dominou o strike no primeiro round. Diego Lopes até acertou umas boas mãos, mas o Steve Garcia acertou mais golpes e golpes melhores na minha opinião.
O Diego Lopes até tentou derrubar uma, 2 vezes, mas não conseguiu. E aí esse foi o primeiro round, beleza. A maior parte do segundo round foi só um replay do primeiro. Steve Garcia dominando as ações, acertando os melhores golpes, esquivou de vários golpes do Diego. Porém, vou falar aqui, o Diego foi salvo pelo queixo dele, porque ele tava engolindo várias bombas do Steve Garcia ao longo da luta. Porém, como eu falei no meu vídeo de análise, o Steve Garcia tem um queixo de vidro. Então o Steve Garcia caiu logo no primeiro soco limpo do Diego. E depois disso ele não conseguiu se recuperar. Diego desceu a porrada nele e venceu a luta. Bom nocaute, só que o Steve Garcia é claramente o melhor striker, muito mais técnico, porém o Diego Lopes tem um queixo duro e isso salva lutas. Mas é isso, boa performance, bom nocaute e bora pra próxima luta, que foi Bonico contra Caio Dalcaus. Meu palpite tinha sido no Bonico por decisão, mas ele conseguiu nocautear logo no primeiro round. Não tem muito o que falar dessa luta. O Bonico derrubou o Caio Dalcaus logo no começo da luta, quedaça, e aí ele ficou amarrando pela maior parte do round. Depois eles levantaram, trocaram um pouquinho, e aí o Bonico conseguiu encaixar um chute frontal, seguido de um baita overhand, que nocauteou o Caio Dalcaus. Assim, bom nocaute, foi bacana e tal, mas não foi muito diferente do que a gente esperava, né? Essa luta era uma luta relevante pro Bonico. Ok, nocauteou bem, mas Caio Dalcaus é um bagre. Bonico até tem poder de nocaute, mas ele não é nem um pouco polido no box dele. Se ele pegar um ranqueado na próxima luta, vai ser jambrolhado. Próxima luta. Maurício Ruff contra Michael Chandler. Outra luta que não tem muito o que falar. O Chandler, coitado, acabadaço, já era pro Chandler. It's over pro Beta, foi brutal. Ele não teve nada pra oferecer, ele quase não acertou o Ruff. Ele teve umas tentativas de queda que, sinceramente, foram patéticas. Não chegaram nem perto de derrubar o Ruff. Teve uma que ele até conseguiu tirar o Ruff do chão, mas o Ruff levantou logo em seguida. E depois foi o Ruff torturando o Chandler. Acertou uns bons jabs, acertou uns 2 ou 3 chutes soldados na guarda e o terceiro nocauteou. Assim, não tem muito o que falar. O Chandler não teve absolutamente nada pra oferecer nessa luta. O cara tá acabadaço, já era. Fim de carreira pro Chandler. Bom, é isso, o Ruff fez o que ele tinha que fazer, mas ele foi burro. Cara, uma parada que me deixa muito puto com o Ruff, ele não sabe pedir nome, cara, pelo amor de Deus, toda a luta dele é essa merda. Eu lembro, na estreia dele, o cara usou a estreia pra pedir o Islam. Meu irmão, esse cara não sabe pedir nome. Nessa aqui ele falou que ele já vai lutar pelo título. Não vai, tem pelo menos uns 2 ou 3 caras na frente dele. Sinceramente, não tenho o que falar. Nem que fosse pra ele pedir, sei lá, o Charles ou o Dan Hooker, sabe? Se ele pedisse o Charles, mesmo que o UFC não fosse dar o Charles pra ele, ia fazer um barulho, ia ser uma parada bacana. E ele já tem se provocado nas redes sociais. Teria sido uma ótima pedida dele, mas não, o cara vai e torra o momento do microfone dele na Casa Branca, tava o mundo inteiro olhando pra ele, e ele fala com convicção que vai disputar na próxima luta. Puta que pariu, não tem muito o que falar. Boa performance, mas não fez muito diferente do que a gente esperava dele, e decepção total na hora do microfone. Puta merda. Próxima luta. Josh Hockett versus Derrick Lewis. Josh Hockett, puta que pariu, que lutaça do caralho. Cara, sabe o Dark Souls quando você tá enfrentando o chefe e o chefe consegue te matar com um golpe? Então, foi basicamente essa luta aí. Josh Hockett claramente menor que o Derrick Lewis. Derrick Lewis parecia um hipopótamo perto dele. E Derrick Lewis já tem a mão pesada e ele ainda tá enfrentando um cara que é menor, mais leve que ele. Então realmente ele só precisava de um golpe limpo pra nocautear o Hockett. Mas o Hockett foi esperto, começou medindo a distância com os chutes, até tentou alguns chutes rodados que foram no vazio. Depois, aí ele encaixou alguns bons jabs. E quando o Lewis achou que o Hockett ia trocar, ele foi lá e derrubou. E meu irmão desceu a porrada no Lewis no primeiro round. Cortou o Lewis com cotoveladas. Desceu o cacete nele. E no final o cara foi e tentou o armlock mais vagabundo que eu já vi, cara. Na minha vida inteira eu só fiz uma aula de jiu-jitsu e eu sei dar um armlock melhor que o desse cara. O segundo round foi quase todo em pé, o Hockett nem precisou quedar. Desceu a porrada no Lewis em pé e você vê que ele ser mais leve fez uma diferença, né? Porque ele dava os golpes no Lewis, o Lewis até sentia, mas logo depois ele voltava. Até que no final ele encaixou uma baita de uma sequência e o Lewis... sei lá, acho que o Lewis só desistiu mesmo, eu não sei. O que importa é que o Lewis caiu fedendo, já igual uma jamanta, e o Hockett só precisou dar mais alguns golpes. E aí foi a melhor parte, né? Entrevista, que era o que todo mundo queria ver, caso o Hockett ganhasse. Cara, ele fez o que todo mundo achou que ele ia falar, né? Desafiou o Poatan, falou da mãe do Poatan, e depois ainda, o pior de tudo, o cara falou que a Michelle Obama é um homem em plena Casa Branca mesmo. Esse cara é maluco. Se esse cara aparecer morto aí nos próximos dias, já sabe por quê, né? Mas puta que pariu, excelente luta. E é isso. Próxima luta. Sean O'Malley contra Ayman Zahabi. Sean O'Malley jambrolhou o Ayman Zahabi, venceu por nocaute, eu achei que ele ia vencer na decisão. Mas assim, vamos combinar, não tinha muito jeito do Ayman Zahabi vencer essa luta. Ayman Zahabi é um cara que ofensivamente não tem nada. Ele é um lutador extremamente limitado. Ele não tem ferramentas ofensivas. Ele tem essa guarda esquisitona dele aí, mas é só isso. Ele é um amarrão. Ele venceu o José Aldo amarrando o José Aldo. Ele venceu o Marlon Vera fazendo um antijogo. Ele não é um bom lutador. O Sean O'Malley destruiu o Marlon Vera, só não nocauteou porque o Marlon Vera tem queixo de aço. O Ayman Zahabi venceu uma decisão dividida contra o Marlon Vera. E só falando, o Marlon Vera não é lá essas coisas.
vencer uma decisão dividida sobre o Marlon Vera hoje em dia não é algo bom. Então, olha isso, o Usman Zahabi não tinha ferramentas pra vencer a luta, ele até tava encaixando bons chutes na perna, mas era só isso. Ele quase não acertou golpes no rosto do Sean O'Malley. E o Sean O'Malley só precisou encaixar uma boa sequência no segundo round e nocautear esse bosta aí do Zahabi. Teve gente que reclamou da parada, eu concordo, eu acho que o juiz parou cedo, acho que podia ter deixado o O'Malley bater mais no Zahabi. Esse desgraçado do Zahabi merece apanhar por ter roubado o José Aldo e ter feito ele se aposentar. Devia ter apanhado mais. Mas é isso, o Sean O'Malley venceu, você vai tentar fazer ele disputar o cinturão contra o Petr Yan. E no mais é isso. Esse foi o vídeo, essa foi a minha recapitulação do card. Card sensacional, com certeza vai entrar pra história como um dos melhores cards. Foi bem previsível, mas porra, só pelo fato do Gate, que era a maior zebra do card, uma das maiores zebras do ano, ter vencido já valeu a pena. Foi uma merda o lance do Poatan, mas a vitória do Gate ajudou a tirar o gosto amargo da boca. Ainda mais é isso, se vocês curtiram o vídeo, dá o like, se não curtiu, dá o dislike. Escreve o que vocês acharam do card, escreve o que vocês acharam do vídeo. Vou fazer o vídeo do matchmaking, vou tentar postar amanhã. E eu também vou tentar trazer uns conteúdos novos pro canal. Esperem, porque vai ser bacana. Já se inscreve aí pra vocês ficarem sabendo quando... Já se inscrevam aí pra ficarem sabendo quando eu lançar. E no mais é isso. Valeu, falou, até a próxima.